Oi, gente, aqui é a professora Michele. Nós vamos começar a nossa atividade não presencial de hoje, dia 18/6/2020. São atividades de língua portuguesa. E já estamos em clima de festa junina, né? Porque se a gente estivesse num período normal de aula, com certeza a gente estaria aí ou a gente já teria feito no final de semana passado, ou seria no próximo final de semana a nossa festa junina. Nós vamos estudar hoje sobre a influência africana na culinária brasileira. E nós vamos lembrar um pouquinho também da festa junina com os pratos que nós vamos estudar. Pessoal, vamos organizar o material. Então, qual que é a primeira letra do alfabeto? Letra A. Depois, letra B. Depois é a letra C. D. E. Cadê a letra E? Tá misturada. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Agora, você vai pausar o vídeo e você vai falar todas as letras na ordem, tudo bem? Vamos lá, pause o vídeo e fale o nome de cada letra. Atenção, já! Muito bem, se você já conseguiu falar o nome de todas as letras, agora vamos prestar atenção no som. Vocês vão fazer o som comigo, tá? O nome dessa letra é letra A e o som é A, E. Agora vocês vão repetir. Vamos lá? A, E. Letra B, o som é B. B. Podem repetir. Letra C. A letra C tem dois sons, ela muda. Quando ela está junto com o A, com o O e com o U, ela fica K. E quando está com o E e com o I, fica S. Letra D tem um som, D. Letra E tem o som E e tem o som E. Letra F só tem um som. Qual que é o som da letra F? Letra G. Letra G também muda de som. Junto com A, O, U, o som é G. G.
Junto com o E e com o I, o som é J. A letra H, quando está no começo da palavra, não tem som. Ela vai ter som quando ela junta com o N, vai ficar NH. Com o C, vai ficar SH. Com o L, vai ficar LH. Certo? Letra I tem o som I. Letra J tem o som J. Letra K tem o som K. Letra L tem o som L. E quando a gente escreve palavras com L, o som do L fica bem parecido com o som do U, né? Letra M tem o som M. Letra N tem o som N. Boquinha fechada, boquinha aberta, N. Letra O tem o som O ou O. Letra P tem o som P. P. Letra Q tem o som K. K. Letra R tem os dois sons. Tem o som forte, R, e tem o som fraco, R, R. Letra S tem o som S. Vamos repetindo, pessoal. S. Letra T tem o som T. Letra T tem o som T. Letra U tem o som U. Letra V tem o som V. Tem algumas crianças que confundem o som do V com o som do F, tá? Então, som do F, F. Som do V, V. Letra W pode ter o som de V ou o som de U, depende da palavra, tá? Geralmente é nome de pessoa, nome de cidade, nome de país, de estado, tá? Nome de produto. Mas em palavras da nossa língua não é utilizada. É só quando a palavra ela é de origem de outro país, a gente começa a falar aqui no Brasil, aí a gente usa essa letra para escrever, tá? Som, o nome X e o som é X. Letra Y tem o som I. Letra Z tem o som Z. Então, pessoal, as letras K, as letras W e a letra Y são letras que a gente não usa para escrever palavras comuns do dia a dia. Elas são letras que a gente usa para escrever nome de pessoas, nome de marcas e palavras que vieram de outros países, tá? Muito bem. Quem precisa pode estudar várias vezes esse vídeo, ver de novo, fazer o som, porque quando você sabe o som, você vai aprendendo a ler bem mais fácil, tá? É só fazer o sonzinho para aprender. Por exemplo, o som do B. O B com o A. Eu faço o som do B com o A, vai ficar BA. Então, a gente sabendo o nome da letra e o som da letra ajuda bastante na hora da leitura, tá bom? Muito bem. Eu trouxe para vocês
Mapa Mundi. Esse é um mapa do mundo todo. Ele está escrito o nome dos países em inglês, tá, pessoal? Por isso que o nome do Brasil, por exemplo, está com a letra Z. Eu trouxe esse mapa aqui para vocês perguntarem para o pai, para a mãe de vocês, para o vô, para a avó, onde que eles nasceram. Ou então, qual é a origem da família? Da onde que o bisavô, o tataravô, da onde que ele veio, tá? Aqui no Brasil, toda essa região aqui, ó, que a gente chama de América, que é o continente americano, ele vivia habitado por índios. Não tinham pessoas brancas vivendo aqui. Então, nem negras vivendo aqui, né? Não tinha eram só os indígenas que viviam aqui. Em cada lugar tem um tipo diferente de grupo indígena, certo? E aqui no continente africano, a gente diz que foi o berço da civilização, foram onde os primeiros seres humanos surgiram. E aí eles começaram a viver aqui, começaram a andar, ir para todos os territórios. E as pessoas começaram a viver em todas as partes do mundo. E aí cada pessoa, cada grupo de pessoas foi se adaptando àquele lugar, o lugar que era mais frio. As pessoas ficaram com o nariz mais fechadinho, mais pequenininho. A cor da pele ficou bem clara para pegar bastante luz do sol, para a luz do sol penetrar mais fácil na pele. Quem vivia em lugar muito quente, o corpo começou a se modificar, mas pequenas modificações por causa desses lugares que as pessoas viviam, tá? Então, aqui foi o berço da civilização. As pessoas começaram a existir nesse lugar. E aí as pessoas foram se mudando, foram andando, foram viajando e foram morando. Tem pessoas em todos os lugares do planeta. Até em ilhas bem pequenininhas tem pessoas morando. E, por exemplo, eu nasci no Brasil. Meu pai e minha mãe nasceram no Brasil. Meu avô, minha avó nasceram no Brasil. Mas meus bisavós, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, eles nasceram na Europa, na Alemanha e na Itália. Então, todo o lado da família da minha mãe veio de um país chamado Alemanha, aqui da Europa. E do meu pai veio de um país chamado Itália, aqui da Europa também, né? Então, eles saíram de um período de pobreza que eles estavam passando aqui na Europa, decidiram vir para o Brasil, compraram, a família do meu pai comprou terra e começou a ter sítio e morar aqui. E a família da minha mãe também veio um pouquinho depois, veio e se instalaram no Brasil. E aí eles foram tendo filhos e, né, foi surgindo a nossa família aqui do Brasil. Mas não vieram pessoas só aqui da Europa, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, da Itália. Vieram de vários países. Vieram pessoas da África também morar no Brasil. Vieram pessoas do Japão também morar no Brasil. Então, vieram pessoas, os árabes vieram também morar no Brasil. Então, o Brasil, ele ficou, o Brasil e em outros continentes, em outros países aqui também, tá? Mas aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil porque a gente mora aqui, né? Então, ó, o Brasil, ele faz divisa
com outros países, ó, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina. E tem outros países ainda, ó, tem o Chile, por exemplo, né? Então, aqui no Brasil, várias pessoas vieram morar em lugares diferentes e um povo foi aprendendo com o outro coisas diferentes, a usar a comida de um jeito diferente, a ouvir as músicas de um povo era diferente da música do outro povo, que mais as brincadeiras, tudo isso são hábitos, né, que a gente vai aprendendo e algumas coisas a gente começa a usar também. Então aqui no Brasil, então a gente mora aqui no Paraná, a gente tem uma cultura aqui do Sul que é um pouco diferente da cultura aqui do Nordeste, aqui do Norte, cultura um pouquinho diferente do pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, um pouquinho diferente do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Então, cada lugar vai se adaptando, né? As pessoas vão se adaptando, vão aprendendo coisas novas e começam a utilizar no seu dia a dia. E hoje, no nosso livro, nós vamos aprender comidas que são dessa região aqui, ó, do Brasil, da Bahia. Vocês já ouviram falar na Bahia? A capital da Bahia é Salvador. Então, aqui vieram muitos portugueses morar. Aqui vieram muitos africanos, vieram holandeses, vieram portugueses, vieram espanhóis, vieram italianos, vieram alemães, de todo o mundo. Tem gente que veio morar aqui. E hoje em dia tem muita gente que vem para a Bahia para conhecer, para visitar e acaba voltando para o seu país, né? Então, vamos falar da nossa aula de hoje. Peguem o livro na página 60. Hoje a gente vai estudar a página 60 e 61 do nosso livro. Enquanto eu vou falando, vocês podem ir procurando a página, tá? E vocês, então, tentem se lembrar de perguntar da origem da família de vocês. Pode ser que na família de vocês tenha alguém que tenha origem africana, pode ser que na família de vocês tenha alguém de origem indígena ou de qualquer outro lugar do mundo, certo? É legal a gente saber da nossa origem, né? Porque a gente fica conhecendo mais a nossa vida, a nossa história, a história da nossa família. É muito importante, tá bom? Então, eu aproximei o livro para a gente poder estudar com mais facilidade. E eu vou ler para vocês a página 60 e 61, né? Porque a gente começa a ler aqui e vai para cá, tá? Eu deixei a atividade para depois, tá bom? Ideia puxa ideia. Muitos dos alimentos que comemos hoje foram trazidos pelos portugueses e africanos. Então, eles vinham de navio para cá e eles traziam sementes, eles traziam a comida que eles gostavam de comer. Porque aqui é um país diferente, não tinha, né? E aqui no Brasil, os indígenas, eles comiam mandioca, peixe, batata, milho, inhame e várias frutas que nem os portugueses e nem os africanos conheciam. Mas aí eles vieram para cá, começaram a ver o que os indígenas comiam e começaram a comer também. Só que aí eles também tinham os alimentos deles, que eles tinham trazido, que eles começaram a plantar, que eles começaram a usar. Comiam um pouco dos ingredientes dos portugueses, um pouco do africano e um pouco do
indígena brasileiro. Você vai ler agora um texto que fala da contribuição africana à culinária brasileira. Influência africana na culinária brasileira. Você sabia que os negros africanos deram uma importante contribuição para a culinária brasileira? Eles introduziram ingredientes diferentes, como o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, a pimenta malagueta. E com eles descobrimos o feijão preto, aprendemos a fazer acarajé, vatapá, caruru, mungunzá, angu, pamonha e muito mais. A culinária africana para a nossa cultura é tão importante que o acarajé virou patrimônio nacional. Nossa, quanta coisa gostosa! Esse texto aqui, vocês viram que tem uma parte maior desse texto, né? Ele está no site da turminha do MPF, que é o Ministério Público Federal. Influência africana na culinária brasileira. E aí tá escrito aqui o site. Quem quiser pesquisar mais, pode fazer, né? Pode pesquisar. Então, hoje nós aprendemos que alguns alimentos, os indígenas que comiam e a gente acabou aprendendo deles, como a mandioca, peixe, batata, milho, inhame, frutas silvestres, e alguns alimentos da cultura africana. Que legal, né, gente? Sabe que eu comecei a ler esse texto e comecei a ter uma vontade de comer. Não sei porquê, né? Também com tanta coisa, tanta comida gostosa. E algumas me lembraram a festa junina. Será que vocês também se lembraram? Curiosa. Queria poder ouvir vocês para saber se vocês ficaram com vontade. Então, aqui no texto, ó, tá até pintadinho, leite de coco da Bahia. Esse aqui é o coco da Bahia, é um tipo de coco. Esse coco aqui, quando ele tá verde, ele fica assim, é aquele que a gente fura, toma a aguinha do coco, né? Coco verde. Quando o coco tá maduro, ele tá seco, ele tá marronzinho por fora, ele tem essa parte bem carnuda aqui. Eu adoro comer. Eu adoro eu adoro comer cocada. Então, é feito lasca desse coco, eles tiram dessa casca e fazem a receita da cocada. Também dá para fazer o leite de coco, que é esse leite que tá aqui. Uma vez eu já tentei fazer leite de coco em casa e deu super certo. E com esse coco também dá para fazer o coco ralado, que o pai e a mãe colocam na receita, né? Tem várias receitas com coco ralado. E o leite de coco também vai em várias receitas. Então, eu queria mostrar para vocês como é a árvore, palmeira, né? Que dá o fruto do coco, certo? Então, olha só. Então, aqui na nossa atividade, falava do leite de coco da Bahia, eu quis mostrar para vocês. Também fala do azeite de dendê. Gente, eu nunca usei leite de dendê, não sabia nem como é que era o tal do dendê. Aí eu pesquisei na internet. Então, tem várias marcas que fazem o azeite de dendê e o dendê é esse aqui. O dendê, gente, quando ele tá maduro, é uma frutinha bem bonitinha, uma gracinha. Então, eu não sei se vocês conhecem ou não, vocês podem perguntar para o pai e para a mãe se eles usam azeite de dendê em casa, né? Só para prof mostrar para vocês da onde que vem esse tal de dendê. É dessa palmeirinha aqui também, tá bom?
Também no nosso livro fala da pimenta malagueta. Essa pimenta aqui, gente, se a gente encosta nela, pega com a nossa mãozinha e coloca no olho, arde bastante. Então, cuidado com a pimenta. A gente vê ela no pezinho, né? No pé de pimenta. É tão bonitinho. Uma vez eu fiz isso. Fui lá, peguei e falei assim, ó, que bonitinha. E logo depois eu coloquei meu dedo no olho, tava coçando, fui coçar. Começou a arder muito. Então, muito cuidado com a tal da pimenta. Então, aqui dá pra ver a pimenta bem verdinha, ó, bem verdinha. A pimenta que ela começa a amarelar, fica alaranjada, para depois ela ficar bem vermelhinha e ela tá madura para colher, tá? Com a pimenta, tem algumas pimentas que a gente compra assim no mercado e algumas também a gente compra uma garrafinha que tem um líquido bem forte da pimenta, né? Dá para fazer pimenta em conserva. Feijão preto. Lembra que no texto falava do feijão preto? Que com os africanos aprendemos a comer o feijão preto? Quem gosta de feijão preto? Eu adoro. Tem feijão na minha casa aqui quase todo dia. E quando não tem, tem gente que reclama. Ah, não tem feijão hoje. Então, é assim aqui em casa. Como que é na casa de vocês? Ah, e eu quis mostrar como que é o pé de feijão. A gente lembra da história do João e o pé de feijão, né? Mas eu quis mostrar aqui para vocês, ó, que na verdade ele não cresce até no céu, não, tá? E aí ele dá como é que a prof vai falar? Essa baga. E ela é verdinha e quando vai passando o tempo, ela fica sequinha, amarelinho, sequinho. Aí é só você colher e depois você tira de dentro desse, parece um pacotinho, né? O feijãozinho, os grãozinhos de feijão, tá? Então, esse feijão não tá pronto para colher ainda. Ele ainda não está maduro, não tá pronto. Ele ainda tá verdinho, ainda tá se desenvolvendo lá na plantinha. No livro falou também sobre os pratos africanos, né? Falou do acarajé. Vou mostrar para vocês, ó, eu pesquisei. Eu já comi o acarajé. O acarajé é uma massa feita de feijão branco, se eu não me engano. E é um bolinho, aí frito e recheado. É bem gostoso. Que no livro também tem o desenho, né? Aí no livro não tinha o tal do vatapá. Eu queria saber, mas o que é vatapá? Aí eu pesquisei, vatapá é esse aqui, ó. Tem receita na internet para aprender a fazer. Quem ficou interessado, pede para o pai e para a mãe pesquisarem e comprarem os ingredientes, né? Para fazer o vatapá. Esse aqui é um caruru. O vatapá, eu acho que eu já experimentei, mas o caruru não experimentei. Aí lembra que no texto que também falava de mungunzá, angu e pamonha? Eu também pesquisei, né? Porque eu fiquei curiosa, não sabia se vocês já tinham visto ou não, já tinham experimentado ou não. Esse mungunzá, ele é feito com milho. Aí eu me lembrei de canjica, que eu já comi canjica na escola também, já teve canjica de lanche. Canjica vocês já conhecem, né? Não sei se mungunzá é a mesma coisa que canjica, mas pelo menos é parecido, né? Esse aqui é o angu, também tem na escola de vez em quando, né? Eu conheço como polenta. A minha nona fazia polenta. Então, na minha casa, final de semana, geralmente tinha polenta. A gente fazia uma polenta,
fazia ou frango ao molho, ou com carne moída ao molho, a bolonhesa. E eu comia até polenta com leite, vocês sabiam? Minha nona tirava um pouquinho quando estava quase pronta, ela ainda estava bem molinha, misturava leite e aí eu comia. E eu achava uma delícia. Agora que eu sou adulta, eu já não acho mais tão gostoso, não. Eu gosto da polenta frita, gosto da polenta com molho. Aí sim. E vocês também conhecem o angu ou a polenta na casa de vocês? Tem alguém que gosta de fazer? Como que é? Na escola, vocês gostam quando vem de lanche? E a pamonha? Então, a pamonha, quando eu era criança, minha família não tinha o costume de fazer também, não. Então, eu também não conhecia. Eu fui comer quando eu fiquei adulta já. Aí, eu experimentei a tal da pamonha. Aonde? Em festa junina. E aí, eu gostei. Então, a polenta é bem comum. A pamonha comi há um tempo atrás. E mungunzá eu nunca tinha ouvido falar. Certo? Então, recordando, ó. O acarajé é um bolinho. Vatapá, caruru, mungunzá, angu ou polenta e pamonha. Vamos fazer nossas atividades? Número 1. Você conhece alguns dos alimentos citados no texto? Quais? Se você conhece alguns desses, nem que seja um, você vai escrever assim, sim, vírgula, e aí você escreve qual você conhece. Por exemplo, se fosse eu ia escrever, sim, vírgula, e aí eu vou escrever quais que eu conheço. Eu conheço acarajé, eu conheço vatapá, angu e pamonha. Ponto final, não esqueçam o ponto final. Mas cada um vai fazer a sua atividade. Pode olhar no livro para ver como escreve, pode fazer do seu jeito, como você achar melhor, tá? Então, atividade 1. Você conhece alguns dos alimentos citados no texto? Quais? Você que vai escrever qual que vocês conhecem. Dá um pause e escreva. Dois. Quais desses alimentos... Ah, e o feijão eu também conheço, né, gente? 2. Quais desses alimentos são mais comuns na sua região? Então, você vai escrever aqui os mais conhecidos aqui na nossa cidade. Então, os mais conhecidos são o feijão, que mais gente conhece, né? E o angu, que é a polenta, que na sala todos já experimentaram, porque tem de lanche, né? Feijão todos já experimentaram, porque é bem comum aqui na nossa região, já foi de lanche também. Mas o restante, eu acredito que não seja comum aqui na nossa região. Talvez a pamonha, né? Mas os mais comuns mesmo, acredito eu que sejam esses. Mas se você achar que tem um que é mais conhecido, pode escrever também, tá bom? Se fosse eu ia responder assim, mas vocês podem responder como vocês acharem melhor. Atividade 3. Agora, vamos falar um pouco da influência dos portugueses. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles também trouxeram algumas coisas que eles gostavam.
Dentre os alimentos assim que eles mais consumiam, eles usavam bastante o sal e o açúcar, e isso ficou bem conhecido para nós. Até hoje a gente coloca sal na comida, coloca açúcar para quase tudo, né? E eu vou falar para vocês que da minha família alemã e da minha família italiana, ninguém tinha o costume de usar açúcar. Sal sim, sal se usava, mas açúcar não. Então, essa influência, a gente começou a ver os portugueses usando e começou a usar também. Então, eles introduziram o uso do sal e do açúcar. Vamos ler a atividade. Você acha que o hábito de usar o sal e o açúcar na culinária foi importante para os brasileiros? Por quê? Aí você vai conversar com a sua mãe ou com seu pai, pergunta para ela se para eles, né? Se eles gostam de colocar sal na comida, açúcar, se é importante, por que que é importante? Bem, dá um pause no vídeo e converse com a sua família, tá? Vamos conversar? Então, o sal e o açúcar, eles dão um sabor bem gostoso para os nossos alimentos, certo? Só que se a gente usar o sal demais na comida, a comida vai fazer mal. Se usar açúcar demais na comida, o açúcar vai fazer mal. Por quê? Porque vai se juntar, o açúcar, no caso, vai se juntar com outros alimentos que produzem dentro do nosso corpo açúcar. E nós vamos ficar com uma quantidade muito grande de açúcar no nosso organismo e o nosso organismo não consegue modificar ele. Aí tem algumas pessoas que precisam tomar um remédio por causa desse problema. O meu avô foi uma pessoa assim, que com o tempo o açúcar fazia muito mal para ele. Só que daí não era só o açúcar que a gente coloca no leite, em alguns alimentos. Era até o açúcar das frutas, o pão fazia mal, porque o pão ele é feito de farinha. Dentro do nosso corpo, a farinha se transforma em açúcar. E aí, ele foi ficando com um problema chamado diabetes. Então, ele precisou parar totalmente de comer açúcar e precisou usar um remédio para não ficar tão doente. Só que isso era muito tempo atrás, era quando eu era pequenininha. E o meu avô ficou com sérios problemas. Então, a gente precisa cuidar bastante, tanto do sal quanto do açúcar, tá, gente? O sal, tem estudos que dizem que o sal causa pressão alta. Então, é necessário tomar cuidado. Muito bem. Atividade 4. Outros povos vieram para o Brasil também e contribuíram para a nossa culinária, como os italianos e os árabes. Letra A. Faça uma pesquisa para descobrir algum alimento trazido por esses povos. Peça ajuda aos seus familiares. Letra B. Conte aos colegas o que você descobriu. Bem, se a gente estivesse na escola, a gente iria lá para a sala de informática, a gente ia pesquisar na internet sobre esses povos e sobre os alimentos, tá? Mas a gente não pode, né? Então, eu tive uma ideia. Fiquei curiosa e eu procurei alguns alimentos de origem italiana e de origem árabe. E eu quero mostrar para vocês.
Então, eu fiz uma pesquisa e encontrei esse site aqui. Tudo Gostoso. Tudo Gostoso, ele é um site que tem várias receitas. E aqui ele está mostrando alguns pratos típicos da comida italiana. Então, olha só. Essa daqui é a bruschetta. Quando eu era criança, a gente fazia essa receita na minha casa. Com pãozinho, com manteiga, com tomate, com cebola, e a gente comia. Então, era bem queijo também, a gente colocava. Então, era bem comum, salame às vezes. Aqui também tá mostrando, ó, aqui nessa foto, tá? O risoto. Então, também era bem comum na minha família ter risoto. Na minha família não tinha muito arroz e feijão, a gente não comia, mas comia polenta quase todo dia, risoto quase todo dia. Carpaccio eu não comia na minha casa, mas é um prato da comida italiana. Nhoque eu comia na minha casa. Então, também era um prato que tinha de vez em quando na minha casa, era nhoque. Ciabatta eu não comi, não faziam na minha casa não. Que é esse pãozinho, né? Não era feito. Tiramisu não faziam. E ai, que vontade de comer, né? Olhando para esse doce gostoso aqui, fiquei com vontade, com certeza. Mas na minha casa não faziam. Ai, acabou. Outra comida assim, ó, que é muito consumida por italiano, que é muito famosa, é a lasanha. Também a pizza, né? Então, para vocês saberem aqui, ó, qual desses pratos que você ficou com vontade de comer? Eu fiquei com vontade de comer agora, bem agora. A bruschetta, o risoto, nhoque, tiramisu, né? Porque são pratos que são muito conhecidos, assim, da minha família. Pode ser, né, gente, que, por exemplo, o tiramisu eu nunca experimentei, mas eu tenho certeza que eu vou gostar desse bolo gostoso, dessa sobremesa aqui, gostosa. Quem sabe a gente não entra na receita, né, ó, e faz um dia desses, tá bom? Outra comida italiana muito conhecida é a sopa de gnocchi. Vocês já comeram sopa de gnocchi? Ó, aí você clica, aí você vem para a receita, ó. E aqui explica como fazer. Tem propaganda no meio também, né, gente? Vocês viram, tem propaganda. Olha quanta gente que fez a receita. Tirou foto para mandar. Ai, só para deixar com mais vontade. Então, agora eu vou fechar esse site e vamos para um outro site que fala de comida árabe. 30 receitas de comida árabe. Esse site aqui é o site da Ana Maria Braga.globo.com e também tem várias receitas. Então, essa daqui, ó, são receitas da Síria, do Líbano e da Turquia. Esfirra de carne tradicional. Então, essa esfirra fechadinha, ó. Adoro esfirra. E tem a receita. Esfirra aberta. Adoro, já comi e adoro. Quibe frito. Uma delícia. Quibe assado. Quibe de arroz e berinjela. Quibe cru. Gente, muitos desses alimentos
Muitos desses alimentos eu só experimentei em restaurante quando eu já estava adulta, porque na minha casa não era feito esse tipo de comida, tá? Essa comida aqui eu não sei falar. Então eu nem vou arriscar, né? Mas deve ser gostoso, hein? Arroz sírio. Essa salada gostosa também, que eu não sei falar. Essa aqui, salada de cuscuz marroquino com lentilha. Isso aqui vermelhinho, gente, é romã. Aquela frutinha que tem na casa de algumas pessoas, né? Romã. Falafel, nunca tinha visto. Um bolinho feito com grão de bico. Kafta. Ai, como eu gosto de kafta. Eu adoro o tempero deles. Adoro. Kafta recheada. Kebab. Delícia. Uma carninha de frango. Tabule. Também gosto. Abobrinha recheada. Não sei falar esse nome não, gente. Carne moída moda árabe, mas deve ser bom. Shakshuka. Será que eu falei certo? Acho que não, né? Picadinho marroquino. Charuto de folha de uva. Charuto de repolho. Charuto de folha de couve. Pão árabe de micro-ondas. Hummus. Hummus de quinoa. Baba ganoush. Coalhada seca. Muhammara, não sei se eu falei certo. Tahine, nunca comi, mas eu tenho vontade de experimentar esse molho. Não sei falar o nome desse doce, mas eu já comi, eu acho. Numa feira em Florianópolis, se eu não me engano. Mas eu não sei falar. E o último, ataif. Também é um doce, uma sobremesa. Muito bem, pessoal. Qual desses alimentos que vocês ficaram com mais vontade de comer? Experimentar agora. Eles usam bastante berinjela para fazer os pratos. Olha que delícia. Mas eu tô ficando com uma fome de ver tanta comida gostosa. Uma fome. Então, gente, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado de acessar o site comigo. Olá, tudo bem? Pessoal, esse pacotinho aqui é o pacotinho que vocês receberam. E nós vamos abrir o pacotinho para saber o que tem, tá? Depois que a gente tirou tudo, vocês peguem a atividade que a professora vai pedir e guardem o restante aqui no pacotinho pra gente usar só no dia que a professora falar dele, da atividade, tá bom? Então, vamos lá. Vocês receberam esse pacotinho aqui e hoje nós vamos abrir, tá? Então, vocês podem começar.
tirando as bexigas. Vamos ver se todo mundo ganhou a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4 bexigas, tá? Vou deixá-las aqui do ladinho. Vamos tirar também o clips. Vou deixar aqui do lado. Nós temos uma revistinha. Depois a gente vai falar dela. Nós temos uma atividade de completar. Nós temos uma atividade do material dourado. Nós temos um caça-palavras. Nós temos uma atividade de ciências de seres vivos. Nós temos um ditado. Nós temos uma atividade de pintar. Nós temos uma atividade de leitura. E nós temos calendário de junho de 2020. Além disso, nós temos folhas brancas e coloridas, certo? Então, esta aqui é a atividade de hoje. Vocês vão pegar ela no pacotinho. Vou aproximar mais para a gente poder ver melhor e eu poder explicar as atividades. Então, quem não pegou ainda, dá um pause. Quem já pegou, vamos dar sequência. Escola Municipal Egon Werner Berst, professora Michele Bedin. Data, vocês vão preencher a data aqui hoje, tá? Hoje é dia 18/6/2020. Segundo ano A, para quem estuda de manhã. Segundo ano B, para quem estuda à tarde. Pessoal, nome completo aqui no nome do estudante. Quem precisa pode pegar no caderno, na agenda, o nome completo e copiar. Mas precisa treinar o nome completo. Todo mundo tem que saber escrever o nome completo. Sempre onde tiver o nome estudante e uma linha bem comprida, é o nome completo que é para escrever, tá bom? Pausa o vídeo, termine de escrever o seu nome completo, para a gente poder dar sequência. Quem já terminou, vamos lá. Semana 13, você vai colocar aqui o número 13, certo? Semana 13, atividade de língua portuguesa, colar no caderno. Então, você vai fazer a atividade, terminar toda a atividade, recortar ao redor da linha vermelha aqui do lado de fora e depois você vai colar no seu caderno de língua portuguesa. Combinado? Vamos lá. Continuando. ABC. De olho nos animais. Número 1. Observe a cena e marque um X nas frases que estão de acordo com a ilustração. Então, primeiro olhar bem. Que animal é esse? Onde ele está? Que animais são esses? O que eles estão fazendo? Que animal é esse? Que animal é esse? As crianças, o que elas estão olhando? Elas estão perto de quem? Tá? Depois que você olhou bem, observou, olhou de novo, você vai ler a frase sem pedir ajuda, tá bom? Leia a frase sem pedir ajuda. Olhe no caderno as letras se você precisar. Se você ficou com dúvida, essa letra aqui é qual?
Olha lá no caderno onde que tem a letra maiúscula e a minúscula, mas tente ler, pensar, é verdade essa frase? Se for verdade, faça um X. Se não for verdade, você não vai fazer nada. O quadrinho vai ficar, o círculo aqui, a bolinha vai ficar em branco, tá bom? Leia a próxima e vai fazendo. Cada um vai ler o seu, certo? A prof vai colocar lá no papel que a prof envia para os pais a resposta certa e errada, tá? O que está certo, né? Qual que é a resposta certa? E aí vocês vão verificar, o pai e a mãe vão conferir para ver se vocês fizeram certo. Mas eu quero todo mundo tentando pensar bem, ficar bem esperto para conseguir fazer suas atividades, tá bom? Sozinhos. Terminou? Pinte com bastante capricho. Por que que é importante pintar mesmo? Para a mão ficar bem molinha para a letra cursiva, tá bom? Recortem, depois que tá tudo terminado, você vai olhar. Preencheu a parte de cima, colocou semana 13, fez o X só nas frases verdadeiras, pintou, aí você recorta bem aqui do ladinho, recorta, deixa a linha vermelha, mas recorta o restante, cola no caderno de língua portuguesa, combinado? E depois que você colou, pede para a mãe e para o pai conferirem as respostas, tá bom? Pessoal, falta uma coisinha só para a gente terminar toda a aula de hoje, tá? Eu quero que vocês peguem o calendário do mês de junho agora. Calendário que também está lá no pacotinho de vocês. Eu não escrevi lá no começo do nosso material, mas hoje a gente vai utilizar, tá bom? Então, você vai pegar o seu calendário de junho, certo, pessoal? Peguem o calendário de junho aí e vocês vão fazer o que a professora pedir agora, certo? Vocês vão pegar o lápis de cor amarelo e vocês vão pintar o primeiro dia do mês de junho, o quadradinho todo, tá? Amarelo, o primeiro dia do mês de junho. Vamos lá? Pausa o vídeo. E agora, vocês vão pintar de azul o último dia do mês de junho. Vamos lá? Procura no calendário qual é o último dia do mês de junho e pinta de azul. Vamos lá. Se você terminou suas atividades de hoje, fez tudo, não tá faltando nada, você vai fazer um X no quadradinho de hoje, tá? Então, marca lá no seu calendário, faça um X no dia de hoje. Então, esse, pessoal, é o mês de junho de 2020, esse ano. Aqui no cantinho, nós temos o mês de maio, que é o mês que já passou. Aqui tá mostrando os dias da semana, os meses do mês de maio. E aqui no cantinho, a gente já pode ir olhando o mês de julho, tá? O que tá mostrando aqui no cantinho pra gente. Nós estamos no mês de junho, como a gente já falou. Vamos observar que o primeiro dia de junho foi uma segunda-feira. Então, olha só, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E aqui é o domingo. Então, a gente sempre começa a semana no domingo. Mas o mês começou na segunda-feira. Por isso que a prof começou falando da segunda, tudo bem? E que dia é hoje? Hoje é dia
18. Então, vamos marcar um X no dia 18, mas é só quem já terminou. Eu vou escolher aqui o lápis de cor roxo para fazer o meu X no dia 18. Você pode escolher a cor que você quiser, certo? Então, dia 1º começou o mês de junho e o dia 30 vai terminar o mês de junho, tá, pessoal? Olha, dia 30, ele tá aqui na terça-feira. Vamos contar todos os dias do mês de junho? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E vejam só, pessoal, a prof estava olhando ali os aniversariantes. Nós temos a Sofia, do segundo ano A Júlia, do segundo ano B, e o Eric, do segundo ano B, que fazem aniversário em junho. Então, olha só, hoje exatamente é o aniversário da Sofia. Parabéns, Sofia! Beijos!